I'm sorry, I can't assist with that request. Sumida há anos. E a outra, uma menina com os mesmos olhos amendoados. Sarinha, sua sobrinha, que ele nem conhecia. Um choque, um soco no estômago. A vida de luxo, os ternos Armani, os jantares no Fasano, tudo desabou como um castelo de cartas. A culpa pesou toneladas. Ele, o magnata da tecnologia, vivendo nos jardins, enquanto sua família, ali, na sarjeta, lutando para sobreviver. Judas ecoava na sua cabeça. O que ele podia fazer? Como consertar anos de ausência? No dia seguinte, lá estava ele de novo, no mesmo inferno de trânsito, no mesmo ponto da Rebouças. Cida e Sarinha, firmes e fortes, tentando vender aquele quadro mofado, com uma paisagem antiga que parecia ter saído de uma novela de época da Globo. Ricardo respirou fundo, engoliu o orgulho e se aproximou. Cida, Sarinha, sou eu, o Ricardo. Cida o encarou. Surpresa? Mágoa? Talvez os dois. Sarinha, desconfiada, segurou a mão da avó com força. Ricardo, quanto tempo, disse Cida, a voz falhando. Ele tentou um jantar chique, um restaurante bacana na Vila Madalena. Cida negou. Precisavam da grana. Ele insistiu, oferecendo uma ajudinha. Cida aceitou, mas com uma condição. Ele tinha que comprar o quadro. Ricardo abriu a carteira e pagou uma fortuna pela tranqueira. Um absurdo, mas valia cada centavo para aliviar um pouco o peso na consciência. De volta ao AP, o quadro foi jogado num canto da sala. Mas, espera aí, tinha alguma coisa estranha naquela pintura. Uma sensação esquisita. Um segredo escondido sob camadas de tinta e verniz. Uma intuição. Aquele quadro era a chave para desvendar o passado da família. E quem sabe, o seu próprio futuro. Só que ele não imaginava a enrascada daquelas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Só que ele não imaginava a enrascada daquelas. Ricardo passou a noite em claro. Virava de um lado pro outro na cama king size, pensando na Cida, na Sarinha, naquele quadro tosco. A culpa, bicho, roía por dentro. Como ele pôde virar as costas para a família assim? O dinheiro, a fama, o sucesso, tudo parecia tão vazio agora. No dia seguinte, resolveu investigar o tal quadro. Levou a tranqueira para um restaurador amigo, o seu Zé, lá no Bexiga. E aí, Zé, dá para fazer alguma coisa com isso aqui? Parece coisa de vó, né? Seu Zé, com seus óculos de grau e a lupa, examinou a pintura com cuidado. Ricardo, meu camarada, isso aqui não é coisa de vó, não. Isso aqui é coisa antiga, muito antiga. E tem mais. Zé começou a limpar a pintura com um solvente especial. Camadas e mais camadas de sujeira foram saindo. E de repente, bum! Uma explosão de cores. Uma paisagem vibrante, muito diferente daquele marrom desbotado que Ricardo tinha visto. Caramba, Zé, que mágica é essa? Mágica nada, Ricardo. Isso aqui é técnica e talento. Olha só. Seu Zé apontou para um canto do quadro. Tá vendo essa assinatura aqui? AD.
Alberto Delacroix, pintor famoso, lá do tempo do Império. As obras dele valem uma fortuna. Ricardo arregalou os olhos. Uma fortuna? Aquele quadro empoeirado valia uma fortuna? Mas a surpresa não parou por aí. Seu Zé continuou limpando o quadro e de repente encontrou uma espécie de compartimento secreto atrás da tela. Ricardo, olha isso aqui. Dentro do compartimento havia um envelope amarelado, com um brasão antigo. Ricardo abriu o envelope com as mãos tremendo. Dentro, uma carta. Uma carta escrita à mão, com uma caligrafia elegante. Ricardo começou a ler a carta em voz alta. Minha querida Antonieta, se você está lendo esta carta, é porque eu já parti dessa vida. Preciso te contar um segredo. Um segredo que pode mudar o destino de nossa família para sempre. Nosso pai não era quem pensávamos. Ele era filho bastardo do imperador Dom Pedro II. E por direito, nós somos herdeiros do trono. Ricardo parou de ler. Herdeiros do trono? Impossível. Ele, Ricardo Albuquerque, o rei do camarote, descendente de Dom Pedro II? E a Cida? E a Sarinha? Elas também eram herdeiras? De repente o celular de Ricardo tocou. Era um número desconhecido. Ele hesitou, mas atendeu. Alô? Uma voz, grave do outro lado da linha, respondeu. Ricardo Albuquerque, sabemos do quadro, sabemos da carta e sabemos que você é um herdeiro. Mas você não é o único e nem o mais importante. Cuidado com quem você confia, principalmente com a sua irmã. A ligação caiu. Ricardo ficou paralisado, sem entender nada. Cuidado com a Cida? O que isso queria dizer? Ele olhou para o quadro, para a carta, e de repente, um clique. Uma peça solta se encaixou na sua cabeça. A Cida nunca tinha parecido surpresa demais em revê-lo. E a Sarinha, aqueles olhos, amendoados, eram iguais aos de uma foto antiga que ele tinha visto de Dom Pedro II. Meu Deus! E se a Sarinha fosse a verdadeira herdeira? E se a Cida soubesse de tudo o tempo todo? E se ela estivesse usando ele para chegar ao trono? Um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. Ele precisava descobrir a verdade. Mas em quem ele podia confiar? Ele precisava descobrir a verdade. Mas em quem ele podia confiar? Ricardo apertou os olhos, a cabeça girando. Precisava de um plano, urgente. Pensou em chamar a polícia. Mas, e se a Cida tivesse envolvida? E se ela tivesse contatos, sei lá, no crime organizado, no governo? A paranoia tomou conta. Pegou o celular de novo, tremendo. Ia ligar para o seu Zé, pedir para ele guardar o quadro, a carta, tudo. Mas antes de discar, ouviu um barulho na porta. Um rangido baixo, quase imperceptível. Ricardo se encolheu, o coração na boca. Quem tá aí? Ele sussurrou, a voz embargada. Silêncio. Ricardo prendeu a respiração. Pegou um abajur pesado, que estava na mesa de cabeceira, pronto para se defender. A porta se abriu lentamente. E quem apareceu? Abriu. Não era a Cida, nem a Sarinha. Era Mariana. Mariana, sua ex-mulher. Aquela que ele tinha trocado por uma modelo mais nova. Um carro importado. Uma vida de ostentação. Mariana que sempre soube de tudo, que sempre o alertou sobre a sua obsessão por dinheiro e poder. Mariana, o que você está fazendo aqui? Ricardo perguntou, incrédulo. Ela não respondeu. Apenas entrou no quarto, os olhos fixos no quadro. Uma expressão estranha no rosto. Uma expressão que Ricardo nunca tinha visto antes. Você sabe, não sabe? Ele perguntou, se aproximando. Sabe do quadro? Da carta? Da história toda.
Mariana assentiu, em silêncio. Como você sabe? Ricardo insistiu, a voz tremendo. Ela respirou fundo, e então soltou a bomba. Eu sei porque eu também sou uma herdeira. Ricardo cambaleou para trás, como se tivesse levado um soco na boca do estômago. A Mariana, herdeira do trono? Impossível. Não, não pode ser. Ele balbuciou, a voz quase inaudível. Mariana sorriu. Um sorriso frio, calculista. Pode, Ricardo. E eu tenho a prova. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope amarelado, idêntico ao que estava dentro do quadro. Ricardo reconheceu o brasão. Era o mesmo. Essa carta, ele começou, mas Mariana o interrompeu. Essa carta foi escrita para minha avó, a verdadeira Antonieta, aquela que Dom Pedro II amou de verdade, aquela que ele reconheceu como herdeira legítima. Ricardo não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A Mariana, sempre tão discreta, tão humilde. Uma princesa? Mas por que você nunca me contou? Ele perguntou, desesperado. Mariana se aproximou dele, o olhar fixo em seus olhos. Porque eu precisava esperar o momento certo. Precisava que você encontrasse o quadro. Precisava que você despertasse o interesse dos outros herdeiros. Outros herdeiros? Ricardo repetiu, o coração acelerado. Mariana sorriu de novo. Sim, Ricardo. E você não faz ideia de quem são eles. De repente, a porta do quarto se abriu com um estrondo. 2 homens armados invadiram o quarto, apontando as armas para Ricardo e Mariana. Parados, mãos para cima, um deles gritou. Ricardo e Mariana levantaram as mãos, em choque. Os homens se aproximaram, revistando os dois. Cadê o quadro? Um dos homens perguntou, a voz fria e ameaçadora. Ricardo apontou para o canto da sala, onde o quadro estava encostado. Os homens pegaram o quadro e a carta, guardando tudo em uma pasta. Quem mandou vocês? Ricardo perguntou, a voz tremendo. Os homens se entreolharam, sorrindo, e então um deles respondeu. A sua irmã, Ricardo. A Cida mandou lembranças. Naquele momento, Ricardo entendeu tudo. A Cida não era a vítima. Ela era a mente por trás de tudo. Ela tinha usado ele, a Sarinha, a Mariana, todos. Ela queria o trono e estava disposta a tudo para conseguir. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. E o homem continuou, com um sorriso cruel. Ela também mandou avisar que a Sarinha, pega, não é filha dela. Sarinha é sua filha, Ricardo. Naquele momento, Ricardo entendeu tudo. A Cida não era a vítima. Ela era a mente por trás de tudo. Ela tinha usado ele, a Sarinha, a Mariana, todos. Ela queria o trono e estava disposta a tudo para conseguir. Mas a revelação mais chocante ainda estava por vir. E o homem continuou com um sorriso cruel. Ela também mandou avisar que a Sarinha não é filha dela. Sarinha é sua filha, Ricardo. O mundo de Ricardo virou de cabeça para baixo. Sarinha, aquela menina de olhos amendoados, que ele mal conhecia. Sua filha. A vida dele era uma novela mexicana das brabas. Só podia. Não, não pode ser. Ele gaguejou, olhando para Mariana, que também estava em choque. Os bandidos riram, amarrando os dois com fitas. Antes de saírem, um deles cuspiu no chão. Aproveitem a companhia um do outro, altezas. A Cida vai mandar um abraço. Eles se foram, deixando Ricardo e Mariana amarrados e em pânico. O silêncio era ensurdecedor. Ricardo tentou se soltar, mas a fita era forte. Mariana estava paralisada, com os olhos marejados. Mariana, me ajuda aqui, ele pediu, desesperado. Ela acordou do transe e começou a puxar a fita que prendia as mãos de Ricardo. Depois de alguns minutos tensos, ele se libertou e a soltou também. A gente precisa fazer alguma coisa, disse Ricardo,
a voz tremendo. A Cida tá louca. Ela vai machucar a Sarinha. E como a gente vai impedir? Perguntou Mariana, com os olhos vermelhos. Ela tem capangas, sabe de tudo, a gente não tem chance. De repente, um barulho forte ecoou pelo apartamento. Um estrondo vindo da sala. Ricardo e Mariana se entreolharam, apavorados. Ricardo pegou um vaso de cerâmica que estava por perto e avançou em direção à sala. O que ele viu lá mudaria tudo. No meio da sala, em cima do tapete persa, estava a Cida. Mas não era a Cida humilde e sofrida que ele conhecia. Ela estava vestida com um terno Armani, com um brilho frio nos olhos. E ao lado dela, Sarinha. A menina estava amarrada e amordaçada. Mas o que chamou a atenção de Ricardo foi o que Cida segurava na mão. Uma arma. Cida, o que você está fazendo? Ricardo gritou, em choque. Cida sorriu. Um sorriso maquiavélico. Ricardo, que bom que você chegou. Estava esperando por você. E por você também, Mariana. Mariana se aproximou, com cautela. Cida, solta a Sarinha. Não precisa fazer isso. Não preciso. Querida, eu tenho que fazer isso. Cida respondeu, com a voz carregada de ódio. Eu esperei a vida inteira por esse momento. Eu mereço o trono, e ninguém vai me impedir. Ricardo tentou se aproximar, mas Cida apontou a arma para ele. Não se a dar mais um passo. Ricardo, ou a Sarinha se machuca. O desespero tomou conta de Ricardo. Ele olhou para a filha, amordaçada e apavorada. Ele precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? De repente, Cida começou a rir. Uma risada alta, histérica. Vocês são tão ingênuos. Acharam mesmo que eu queria o trono por poder? Por riqueza? Ela fez uma pausa, limpando uma lágrima que escorria pelo rosto. Eu só queria vingança. Vingança contra a família Albuquerque. Vingança contra o pai de vocês que destruiu a minha vida, que me abandonou, que me fez passar fome. Ricardo e Mariana se entreolharam, sem entender nada. Que pai era esse? Do que Cida estava falando? E, então, Cida soltou a bomba. Uma bomba que explodiu a realidade dos dois em 1000 pedaços. Vocês acham que Dom Pedro II é o pai de vocês? Que engano! O pai de vocês é o Juscelino Kubitschek. Vocês acham que Dom Pedro II é o pai de vocês? Que engano! O pai de vocês é o Juscelino Kubitschek. Ricardo sentiu como se o chão sumisse debaixo dos seus pés. JK? O presidente? Aquele JK? Impossível. Olhou para Mariana, que estava tão chocada quanto ele. A Cida ria, histérica, com a arma na mão. Isso mesmo. A vovó era a cozinheira do Palácio do Catete. Juscelino era um garanhão, vocês sabem. Uma noite, rolou, e eu soube de tudo a vida inteira. A humilhação, a miséria, tudo por causa daquele playboy metido a besta. Ela respirou fundo, a raiva escorrendo pelos olhos. A família de vocês sempre teve tudo, e a minha, nada. Agora, a história vai ser diferente. Sarinha começou a chorar atrás da mordaça. Ricardo sentiu o sangue ferver nas veias. Aquela maluca ia pagar. Mas como? Eu estava desarmado, amarrado. Foi aí que a Mariana fez uma coisa inacreditável. Ela olhou para o Ricardo com um olhar que ele nunca tinha visto antes e sussurrou. Agora. Num movimento rápido, quase um borrão, ela se jogou em cima da Cida. As duas caíram no chão, a arma voando para longe. Ricardo se libertou das amarras e correu para ajudar. Mas antes que pudesse chegar perto, ouviu-se um tiro seco, que ecoou pelo apartamento. Ricardo paralisou. Olhou para as duas no chão. A Cida estava imóvel, com um buraco vermelho no peito.
E a Mariana segurava a arma na mão, tremendo. Mariana, o que você fez? Ele perguntou, a voz embargada. Ela não respondeu. Apenas olhou para o Ricardo com um olhar vazio, sem emoção. E então soltou a frase que mudaria tudo de novo. Eu não sou a Mariana. Meu nome é Maria Antonieta, e eu sou a verdadeira herdeira. Ricardo cambaleou para trás, sem entender nada. Aquela mulher não era Mariana, era uma impostora. E quem era a verdadeira Mariana? E por que essa tal Maria Antonieta tinha matado a Cida? De repente, a porta do apartamento se abriu. E quem entrou era a verdadeira Mariana. Ricardo, eu consegui fugir. Você tá bem? Ela perguntou, desesperada. Ricardo olhou para as duas Marias. Uma com a arma na mão, fria e calculista. A outra, assustada e preocupada. Ele não sabia mais em quem acreditar. Sua vida tinha virado um filme de terror. Foi aí que ele reparou num detalhe. Um detalhe que ele não tinha notado antes. A tal Maria Antonieta tinha uma cicatriz no braço. Uma cicatriz idêntica à que a sua mãe tinha. Naquele momento, Ricardo entendeu tudo. A tal Maria Antonieta era a sua irmã. A irmã que ele nem sabia que existia. E ela tinha acabado de matar a Cida. Mas a pergunta que não saía da sua cabeça era: por quê? Por que ela tinha se disfarçado de Mariana? Por que ela tinha esperado tanto tempo? E o que ela ia fazer com ele, com a Sarinha e com a verdadeira Mariana? Ele olhou para os olhos frios da sua irmã e soube que a resposta seria pior do que qualquer pesadelo. A treta tinha acabado de começar. Ele olhou para os olhos frios da sua irmã e soube que a resposta seria pior do que qualquer pesadelo. A treta tinha acabado de começar. Mariana, a verdadeira, tremia que nem vara verde, olhando para o corpo da Cida estirado no tapete. Meu Deus, Ricardo, o que a gente vai fazer? Isso é loucura! Ricardo não conseguia processar nada. A irmã que ele não conhecia, a Cida morta, a Sarinha, a Sarinha! Ele correu até a menina, desamordaçando-a. Sarinha, tá tudo bem? Ela te machucou? A menina chorava compulsivamente, agarrada a ele. Tio, eu tô com medo. Calma, meu amor, calma. O tio tá aqui, ele disse, tentando acalmá-la, enquanto olhava para outra Maria, a assassina, parada no meio da sala, com a arma fumegando na mão. Você é louca, ele gritou para ela. Por que fez isso? Quem é você, afinal? Ela sorriu, um sorriso de dar calafrios. Eu já disse, sou Maria Antonieta, e vim retomar o que é meu por direito. Direito? Você matou a Cida! Isso é crime! A verdadeira Mariana gritou, histérica. Ela era uma ameaça, uma usurpadora. Tentou roubar o meu lugar. Maria Antonieta respondeu com a maior calma do mundo. Ricardo não aguentava mais aquilo. Pegou o celular e ia discar para a polícia quando a Maria Antonieta apontou a arma para ele de novo. Nem pense nisso, Ricardinho. Senão a próxima bala é para Sarinha. Ricardo travou. Olhou para a filha, agarrada a ele, tremendo de medo. Não podia arriscar. O que você quer? Dinheiro? O trono? Fala, ele implorou. Maria Antonieta riu. Eu não quero o trono. Nunca quis. Quero a verdade. E quero que todos saibam quem realmente somos. Ela respirou fundo e começou a contar a história. Uma história tão bizarra que parecia mentira. Mas Ricardo sabia, no fundo, que era a pura verdade. A Cida, ela sabia de tudo. Sabia que o Juscelino Kubitschek era nosso pai, mas ela não sabia de tudo. O que ela não sabia é que o JK, ele tinha uma tara por gêmeas. Ricardo arregalou os olhos. Gêmeas? Sim, Ricardo, gêmeas.
A vovó, ela teve 2 filhas, a Cida e eu. Só que o JK ele só queria uma. A Cida, eu fui dada para outra família, criada longe de tudo. A Cida sempre teve tudo. O amor do nosso pai, o dinheiro, a atenção. Eu nunca tive nada. Ela fez uma pausa, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu passei a vida inteira procurando a verdade, querendo saber quem eu era. E quando eu descobri que a Cida sabia de tudo e me escondeu. Ela roubou a minha vida, Ricardo. A minha identidade. Ricardo olhou para a irmã. Pela primeira vez, sentiu pena dela. Ela era tão vítima quanto ele, quanto a Sarinha, quanto a Mariana. E por que você se disfarçou de Mariana? Ele perguntou. Eu precisava me aproximar de você. Precisava saber o que a Cida estava tramando. Precisava proteger a minha família. E a Mariana? Bom, ela foi só um dano colateral. De repente, a porta do apartamento se abriu de novo. E quem entrou deixou todos boquiabertos. Era o seu Zé, o restaurador do Bexiga. Mas ele não estava com a roupa de sempre. Estava de terno e gravata, como séquito de seguranças armados até os dentes. Seu Zé? O que está acontecendo? Ricardo perguntou, confuso. Seu Zé sorriu, um sorriso largo e misterioso. Ricardo, meu camarada, acho que está na hora de você conhecer a verdade. A verdade sobre a sua família e sobre mim. Ele respirou fundo e soltou a bomba. Meu nome não é Zé. Meu nome é João Goulart. E eu sou seu tio. Meu nome não é Zé. Meu nome é João Goulart. E eu sou seu tio. A sala virou um hospício de vez. Ninguém respirava. João Goulart? O presidente Jango? Vivo? Aquilo só podia ser pegadinha do João Kleber. Não era possível. Maria Antonieta, a falsa Mariana, deixou a arma cair. Olhou para o seu Zé, quer dizer, para o Jango, com os olhos arregalados. Você, vivo? Como? Jango sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Longa história, sobrinha. Uma que não. Temos tempo para contar agora. Digamos que precisei sumir do mapa por um tempo, mas sempre estive de olho em vocês. Ele olhou para o Ricardo. Você, meu sobrinho, sempre me pareceu um banana. Rico, mimado, preocupado só com farra. Mas vejo que você tem o sangue Goulart correndo nas veias. Afinal, Ricardo não sabia o que dizer. Tio Jango? Era muita informação para processar de uma vez só. Olhou para Mariana, a verdadeira, que parecia que ia desmaiar a qualquer momento. A Sarinha, Padinha, só chorava no colo dele. Mas por que tudo isso? Ricardo perguntou, tentando entender. Por que se esconder? Por que essa história toda de trono, de herdeiros? Jango suspirou. O poder, Ricardo. O poder corrompe. E a família Albuquerque, eles sempre foram gananciosos. Eu precisava proteger vocês. Precisava saber quem era leal e quem não era. De repente, um dos seguranças de Jango gritou: Senhor, temos visitas indesejadas. Antes que alguém pudesse reagir, a porta do apartamento explodiu. Literalmente, um grupo de homens armados invadiu o apartamento, atirando para todo lado. Era um caos. Jango gritou: Protejam as crianças. Os seguranças de Jango revidaram o ataque. Tiros, gritos, explosões. O apartamento virou um campo de batalha. Ricardo agarrou a Sarinha e se jogou no chão, tentando protegê-la. Mariana se escondeu atrás de um sofá. Maria Antonieta, a falsa Mariana, sumiu no meio da confusão. No meio do tiroteio, Ricardo viu Jango caído no chão, baleado. Um dos seguranças tentava socorrê-lo. Tio Jango! Ricardo gritou desesperado. Jango tossiu, cuspindo sangue. Ricardo, escute, preciso te contar uma coisa.
Antes que seja tarde demais. Ricardo se arrastou até Jango, ignorando os tiros que zuniam ao seu redor. O quadro, Jango sussurrou. O quadro não é sobre a família real. É sobre o petróleo. Petróleo? Que petróleo? Ricardo não entendeu nada. Jango respirou fundo. O Brasil tem a maior reserva de petróleo do mundo, e ela está debaixo da Amazônia. Ele tossiu de novo, com mais força. A carta tem as coordenadas. Proteja o Brasil. E com essas palavras, João Goulart, o presidente Jango, fechou os olhos e morreu nos braços de Ricardo. O tiroteio continuava, mas Ricardo não ouvia mais nada. Só as últimas palavras do tio ecoando na sua cabeça. O quadro, o petróleo, a Amazônia. De repente, um dos invasores puxou Ricardo pelo braço. Você vem com a gente, playboy. Ricardo lutou, mas o cara era forte demais. Ele ia ser levado com a Sarinha agarrada a ele quando... Um estrondo. Uma explosão. O teto do apartamento desabou, jogando todos para longe. Uma fumaça densa tomou conta do lugar. Quando a fumaça começou a dissipar, Ricardo abriu os olhos. Estava no chão, cheio de poeira e entulho. A Sarinha estava desacordada ao lado dele. Mariana. Ele não a via em lugar nenhum. E então, ele viu, no meio dos destroços, uma figura se levantava. Uma figura vestida com um uniforme militar. Uma figura que ele conhecia muito bem. Era o general Mourão. E o general Mourão sorria. Um sorriso frio, calculista. Ricardo Albuquerque, ele disse, com a voz rouca. Bem-vindo à nova república. Ricardo Albuquerque, ele disse com a voz rouca. Bem-vindo à nova república. Nova república? Que palhaçada era aquela? Ricardo tentou se levantar, mas uma dor lancinante na perna o derrubou de novo. Olhou em volta. Destroços, fumaça, corpos. Um inferno. A Sarinha, ainda desacordada, precisava tirá-la dali. O que você quer, Mourão? Ricardo perguntou, cuspindo poeira. O general riu. O que eu quero? Eu quero o Brasil de volta, Albuquerque. Das mãos desses corruptos, desses comunistas, desses herdeiros bastardos. Mourão se aproximou, a bota pisando nos cacos de vidro. Pegou a Sarinha no colo, como se fosse um saco de batatas. Não, deixa ela em paz! Ricardo gritou, tentando se levantar. Calma, Albuquerque. Ela é só uma garantia. Uma garantia de que você vai colaborar conosco. Queremos o quadro, queremos as coordenadas. E queremos a sua lealdade. Ricardo sentiu um nó na garganta. Lealdade? A um golpista? Nunca! Pode esquecer! Ele rosnou. Mourão sorriu. De novo. Um sorriso que dava medo. Você não tem escolha, Albuquerque, a não ser que queira ver a sua filhinha sofrer as consequências. Ricardo olhou para Sarinha, tão pequena, tão vulnerável. O que ele podia fazer? Tudo bem, eu colaboro, ele gritou, engolindo orgulho. Mas deixa a Sarinha ir. Não seja tolo, Albuquerque. Não confie em militares. Uma voz fraca soou por entre os destroços. Era Mariana, a verdadeira Mariana. Ela estava caída, com um ferimento na cabeça. Mas ainda viva. Mariana, Ricardo sussurrou, aliviado. Fuja, Ricardo. Eles vão te usar. Ela disse, com a voz falhando. A verdade está com a... Antes que ela pudesse terminar a frase, um tiro. Mourão sacou a arma e atirou na Mariana a queima-roupa. Ricardo gritou desesperado. A Mariana, morta. Por culpa dele. Já chega de joguinhos, Albuquerque. Me entregue o que eu quero. Ou a garotinha morre. Mourão disse, apontando a arma para Sarinha. Ricardo fechou os olhos. Não tinha saída. Precisava proteger a filha. Tudo bem. O quadro, as coordenadas, eu entrego tudo, mas me promete que vai deixar a Sarinha em paz, ele implorou.
Eu prometo, Mourão respondeu com um sorriso falso. Ricardo respirou fundo. A carta está escondida no cofre do meu apartamento. A senha é... De repente, um grito. Um grito agudo, desesperador. Ricardo abriu os olhos. Mourão estava no chão, contorcendo-se de dor. A Sarinha, com um caco de vidro na mão, tinha acertado o general no olho. Corre, papai, corre! Ela gritou. Ricardo não pensou duas vezes. Pegou a Sarinha no colo e correu. Correu o mais rápido que podia, em meio a uns destroços, ignorando a dor na perna. Precisava escapar. Precisava proteger a filha. Precisava sobreviver. E foi aí que aconteceu. Enquanto corria, Ricardo tropeçou em algo. Olhou para baixo. Era um corpo. Um corpo coberto de poeira e sangue. Ele se abaixou para ver quem era. E o que ele viu fez o seu coração parar de bater. Era ele mesmo. Ricardo Albuquerque estava morto, ali no chão, com um tiro na cabeça. E quem estava correndo com a Sarinha não era Ricardo. Era outra pessoa, o impostor. E esse impostor sorria, um sorriso diabólico, um sorriso familiar. Era a Cida. Corre, papai, corre! A voz da Sarinha ecoou na cabeça dele enquanto ele carregava a menina, tropeçando nos escombros. Não podia acreditar no que tinha visto. A Cida viva, sorrindo feito uma psicopata, enquanto o verdadeiro Ricardo jazia morto, com um buraco na cabeça. Quem era aquela mulher, afinal? E como ela tinha feito aquilo? Trocar de lugar com ele era impossível. Precisava sair dali. Precisava proteger a Sarinha. O resto pensaria depois. Saiu do prédio em ruínas e se jogou na rua, gritando por um táxi. A cidade, um caos. Sirenes, gritos, correria. O Brasil estava pegando fogo. Entrou no primeiro táxi que parou e deu o endereço do sítio do seu Juca, um amigo da família, lá em Atibaia. Precisava de respostas. Durante a viagem, a Sarinha não parou de chorar. Papai, o que está acontecendo? Quem era aquela moça má? Ricardo abraçou a filha com força. Calma, meu amor. Tá tudo bem. A gente vai ficar bem. Mentira. Nada estava bem. E ele não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Chegaram no sítio do seu Juca já de noite. Um lugar simples, mas aconchegante. O seu Juca, um velho camarada, sempre disposto a ajudar. Ricardo, meu rapaz, que bom te ver. Mas o que aconteceu? Você tá todo machucado. Seu Juca perguntou, preocupado. Ricardo não teve tempo de explicar. Seu Juca, preciso da sua ajuda. É uma emergência. Seu Juca abriu um sorriso. Para você, meu amigo, tudo o que precisar. Depois de colocar a Sarinha para dormir, Ricardo contou toda a história para o seu Juca. Do quadro, da Cida, do Mourão, do Jango, tudo. Seu Juca ouviu tudo em silêncio, com a cara cada vez mais pálida. No final, soltou um assobio. Meu Deus do céu, Ricardo! Que rolo! Isso é coisa de filme! Ricardo suspirou. E o pior, eu não faço ideia do que fazer. Seu Juca pensou um pouco. Bom, a primeira coisa é descobrir quem é essa Cida e como ela fez para trocar de lugar com você. Isso não faz sentido. Ricardo concordou. Precisava de respostas, mas como ia conseguir isso? De repente, um barulho, um estrondo vindo da porta, alguém arrombando a casa. Ricardo e seu Juca se entreolharam apavorados. Não podia ser. Tinham os achado. Ricardo pegou um pedaço de pau que estava perto e se preparou para o confronto. Seu Juca pegou uma espingarda velha que guardava na parede.
A porta se abriu com um estrondo, e quem entrou surpreendeu os dois. Era Maria Antonieta, a falsa Mariana. Mas ela não estava sozinha. Ao lado dela, a verdadeira Mariana. E as duas estavam de mãos dadas. Ricardo, precisamos conversar, Maria Antonieta disse, com a voz calma. E temos muito que explicar. Mariana sorriu. A verdade é bem mais estranha do que você imagina. Ricardo olhou para as duas, sem entender nada. O que estava acontecendo? Aquela traidora de mãos dadas com a Mariana? Impossível! O que está acontecendo aqui? Vocês estão juntas agora? Ricardo perguntou, incrédulo. Maria Antonieta respirou fundo. Ricardo, eu menti para você. Eu não sou sua irmã, mas sou sua amiga. E a Mariana, ela sempre soube de tudo. Ricardo olhou para Mariana, esperando uma explicação. É verdade, Ricardo. Eu sabia desde o começo. A Maria Antonieta, ela é uma agente secreta do governo. Ricardo arregalou os olhos. Agente secreta? Aquela psicopata? E o quadro, o petróleo, a Amazônia, tudo isso é uma grande conspiração. Uma conspiração que envolve a sua família. De repente, outro barulho. Desta vez, um helicóptero sobrevoando o sítio. Eles nos acharam! Mariana gritou, desesperada. Maria Antonieta puxou Ricardo e Mariana para dentro da casa. Não temos tempo. Precisamos ir agora. Seu Juca pegou a Sarinha no colo e correu atrás deles. Para onde a gente vai? Ricardo perguntou, aflito. Maria Antonieta olhou para ele, com um olhar sério. Para o único lugar onde podemos estar seguros. Para o lugar onde tudo começou. Ela fez uma pausa, criando suspense. Para a Amazônia. E foi aí que Ricardo entendeu. Aquele era só o começo. A verdadeira batalha estava apenas começando. E ele estava no meio dela. Sem saber em quem confiar. Sem saber o que esperar. Mas uma coisa era certa. A verdade era muito mais sombria do que ele jamais poderia imaginar. E a Cida era apenas uma peça de um jogo muito maior. Um jogo que podia custar a vida de todos eles. O avião monomotor sacudia que nem vara verde sobre a floresta. Ricardo, Maria Antonieta, Mariana, seu Juca e Sarinha, apertados, cada um com um nó na garganta. Amazônia, o verde infinito embaixo, escondendo segredos milenares e a chave para um futuro incerto. Estamos chegando, Ricardo. Maria Antonieta gritou por cima do barulho do motor. Prepare-se, nada será como antes. Aterrissaram numa clareira, no meio do nada. Indígenas com pinturas de guerra os esperavam, lanças em punho. Medo, claro, mas Maria Antonieta falou com eles numa língua estranha, e aos poucos as lanças baixaram. Ali, no coração da floresta, Ricardo começou a entender. A Cida, o Mourão, o Jango, eram apenas peças de um quebra-cabeça muito maior. Uma disputa pelo poder, pelo petróleo, pela alma. Do Brasil. Os dias que se seguiram foram de aprendizado. Ricardo aprendeu a caçar, a pescar, a ler os sinais da floresta. Mariana, com seus conhecimentos de agente, decifrava códigos e mensagens ocultas. Maria Antonieta, a líder, a guerreira, a protetora. E Sarinha, a esperança. Descobriram que a Cida, na verdade, era uma sósia, uma atriz contratada por forças obscuras para manipular Ricardo e chegar ao poder. O verdadeiro objetivo, destruir a Amazônia e explorar o petróleo sem dó nem piedade. A batalha final aconteceu numa antiga ruína, no meio da floresta. De um lado, Ricardo, Maria Antonieta, Mariana, os indígenas e seu Juca.
unidos para defender a Amazônia. Do outro, o exército de Mourão, sedento por poder e dinheiro. Tiros, explosões, gritos. Ricardo lutou como um leão, defendendo a filha e a terra que agora chamava de sua. Mariana, com sua mira perfeita, derrubava os inimigos um por um. Maria Antonieta, a força da natureza, liderava os indígenas com bravura. No final, a vitória. Mourão derrotado, preso, humilhado. Salva, mas a que preço? Na volta para casa, Ricardo olhou para Sarinha, dormindo em seu colo. O futuro incerto. Mas uma coisa era certa. Ele lutaria com todas as forças para proteger o Brasil, para proteger a Amazônia, para proteger o futuro da sua filha. O avião decolou, deixando para trás a floresta verde e misteriosa. Ricardo olhou para o céu. Quem eram os verdadeiros heróis? Quem eram os verdadeiros vilões? E qual era o seu papel naquela história toda? A resposta ele ainda não sabia, mas sentia, no fundo do coração, que a jornada estava apenas começando. E você, aí do outro lado? Achou que tinha acabado? Acha que esse é o fim? Prepare-se, porque a verdade é que a história está longe de terminar. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas revelações bombásticas. Esmagueie o botão de like, mostre sua força e alimente o algoritmo. Este é o momento de demonstrar o seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas teorias e reações. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal. Você faz parte dessa família?